Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma EBD Online. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero te convocar a compartilhar os nossos estudos, a compartilhar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, indique outros para que se inscrevam também. Reveja os nossos vídeos anteriores, os nossos estudos anteriores, de forma que a palavra de Deus seja propagada e você cresça no conhecimento do Senhor. Amém? Eu sou a diaconisa Flávia Alencar e no estudo de hoje nós estamos dando sequência ao estudo das bem-aventuranças no Sermão do Monte, onde Jesus ali no Sermão do Monte fala sobre as bem-aventuranças, e o estudo de hoje está no versículo 7 do capítulo de número 5 de Mateus, onde Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Eu vou sair da frente, vou te pedir para que você dê um print na tela, para que você consiga, deixa eu sair aqui, para que você veja e print aí os nossos versículos-chave, que eu vou usar como base no estudo de hoje, para que você também estude na sua casa, para que você tenha esse hábito da leitura, tome gosto pela palavra de Deus e se apaixone por Jesus por meio da sua palavra, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo e a palavra do Senhor fala conosco. Amém? Antes de darmos sequência, antes de lermos Mateus, no capítulo 6, eu quero ler um pequeno texto que Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 15, onde Paulo fala sobre os tempos, que os tempos são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, os homens amantes de si mesmos. Então, vamos comigo, abre aí a sua Bíblia no capítulo 3 de Timóteo, de segunda carta a Timóteo, versículo 1. 2 Timóteo 3:1, diz assim: sabe, pois isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui Paulo está orientando a Timóteo quanto aos prazeres desse mundo, quanto às pessoas, os ímpios que são dados aos prazeres desse mundo, mais amigos do mal e inimigos do bem, inimigos de Deus. Então Paulo traz um alerta. E o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Jesus aqui, já naquela época, também existiam pessoas dessa forma, da forma como Paulo descreve aqui. E Jesus traz aqui pra gente o que são as bem-aventuranças, o que é a verdadeira felicidade. A gente já estudou lá no início, das bem-aventuranças. A missionária Ana Martins já falou sobre o que é ser bem-aventurado. Eu te convido também a rever esse estudo, que está muito legal. Mas Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele começa a falar já na quinta bem-aventurança, que é a bem-aventurança da misericórdia, quando ele fala sobre os misericordiosos, porque as primeiras bem-aventuranças, Jesus dá uma ênfase mais voltada no relacionamento de Deus com o homem, no contexto de Deus, o homem na condição diante de Deus, onde ele diz assim: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados o manso. Aqui tem mais um contexto do ser, do que Jesus diz que nós precisamos ser, da forma que nós precisamos ser. Quando aqui na quinta bem-aventurança, quando ele fala bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, no versículo 7, Jesus já dá uma ênfase na condição do homem, do cristão, diante dos outros homens, na condição do fazer. Jesus começa a abordar a condição do que nós precisamos fazer enquanto cristãos. O Senhor fala que a verdadeira felicidade
A bem-aventurança está também em sermos misericordiosos, em termos atitudes de misericórdia, né? A verdadeira felicidade não está, e Jesus fala isso, não está nos padrões do mundo, não está naquilo que o mundo define, mas está em servir a Deus e seguir a sua palavra, seguir o seu mandamento, seguir a orientação que o próprio Jesus deixou aqui para nós, que o nosso mestre, o nosso amado mestre nos ensinou. E vivemos num mundo como esse que eu li na introdução, né, que está em 2 Timóteo, num tempo onde os homens são amantes de si, pouco se pratica a misericórdia, pouco se usa da misericórdia. E aqui, o que a gente vai falar hoje é sobre o papel do cristão nesse mundo. A verdadeira felicidade, ela está em agradar a Deus. A verdadeira felicidade, vamos abrir também lá em João, no capítulo 14, onde Jesus, o próprio Jesus, fala sobre seguirmos a Deus, sobre seguirmos o seu mandamento. João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A verdadeira felicidade está em ver a manifestação do Senhor Jesus em nós, através das nossas vidas, através do seu Espírito. A verdadeira felicidade não está nos padrões do mundo. A verdadeira felicidade está em seguir ao Senhor. Bom, para darmos sequência ao nosso estudo de hoje, eu abri aqui em 3 tópicos. O primeiro, nós vamos falar sobre misericórdia e misericordiosos. Nós vamos falar sobre o que é misericórdia, sobre a tradução de misericórdia. Nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus ao misericordioso. É uma promessa do Senhor condicionada. E nós vamos falar também sobre os atos de misericórdia. Passa a ser o nosso estilo de vida, o estilo de vida do cristão. Bom, mas o que é misericórdia, Flávia? Quando a gente fala misericórdia é quando a gente fala assim, meu Deus, misericórdia, é isso. Por que a gente fala isso? Misericórdia não pode ser uma palavra que fique na nossa boca sem que a gente ao menos saiba o significado. Misericórdia, ela tem no grego, segundo o grego, ela é Helios oikitirmos e splashnon, né? Então eu fui buscar aqui a tradução. Essa tradução aqui no grego, ela, né, no Novo Testamento, ela vem do grego o sentimento de compaixão despertado pela miséria ou necessidade do outro. É se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. No latim, nesse termo traduzido para o latim, ele tem o significado de ter compaixão do coração, capacidade de sentir o que a outra pessoa sente, aproximar dos seus sentimentos, se aproximar dos sentimentos das outras pessoas, é se colocar no lugar do outro, é ter compaixão pela necessidade que o outro está passando, seja uma necessidade física, seja uma necessidade emocional, seja uma necessidade espiritual, é nós nos colocarmos na miséria do outro, é nós sentirmos a miséria do outro, é a gente fazer o que a gente puder fazer para aliviar a dor do outro, é nós termos empatia ao outro, em relação ao outro, né? Empatia é a capacidade de se identificar com a outra pessoa, compreendendo emocionalmente o que passa com ela, é sermos empáticos, é nos colocarmos no lugar do outro. E o misericordioso, ele chora com aqueles que choram, o misericordioso, ele sofre com aquele que sofre, o misericordioso, ele sente a dor do outro, e o misericordioso, ele não é insensível, ele não tem lepra,
espiritual, ele não é aquele insensível, ele não tem uma lepra emocional, ele olha para o outro e consegue se colocar no lugar do outro, consegue viver a dor do outro, consegue sentir como o outro sente, consegue olhar com o olhar do outro. Assim como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o maior exemplo de misericórdia que nós temos, né? Ele é o nosso alvo, ele é aquele que a gente busca ser parecido, ele é com quem nós devemos e queremos nos parecer. Ele se entregou naquela cruz, o maior exemplo de misericórdia. E Jesus se entregou naquela cruz, os culpados éramos nós. Aquela cruz onde Jesus foi ali crucificado, foi morto, aquela cruz era para mim e era para você. Mas o Senhor fez miséria, se fez miserável no nosso lugar. E Ele teve compaixão de nós. Ele foi misericordioso e Ele se entregou ali. Aquela cruz era para nós, para mim e para você, não era para Ele. Mas aqui eu quero deixar bem claro, né? No tópico 2, que a misericórdia, quando Jesus diz bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia do Senhor. Serão, quando nós falamos, Senhor, tem misericórdia de mim, como eu posso receber a misericórdia de Deus se eu não sou misericordiosa, se eu não tenho atitudes de misericórdia, se eu não vivo um estilo de vida de misericórdia. Então aqui eu quero deixar bem claro que a misericórdia, né, que Jesus fala, ela também é condicionada a nós usarmos de misericórdia. Às vezes nós achamos que tá tudo bem com a gente, eu aceitei a Jesus, agora eu vivo uma nova vida, agora eu já alcancei a salvação, eu não preciso mais fazer nada. A Bíblia, ela o tempo todo, ela tem várias promessas, ela é recheada de promessas, sim, é recheada de promessas, mas tem muitas promessas na palavra de Deus que são promessas condicionadas. E eu quero te dar alguns exemplos, tá? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Hebreus ou marque, deixa marcado, tá aqui também, tá? Tá na lista dos versículos chaves, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 8, o autor dos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para eu ver o Senhor, eu preciso viver uma vida de santidade. Também diz aqui, lá em Mateus, na oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, ele diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, eu perdoo, o Senhor também me perdoa. O Senhor me perdoa e eu aprendo a perdoar. É um ciclo, porque a vida do cristão, a vida do verdadeiro cristão é uma vida de prática, imitando ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Mas agora eu quero dar um exemplo para você, que está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 23 ao versículo 35. Deixa marcado também aí na sua Bíblia. Fala sobre a parábola do credor incompassivo. Existia um rei, Jesus propõe essa parábola para os seus discípulos lá em Mateus, no capítulo 25. Então, existia um rei que ele foi fazer a prestação de contas. Eu vou fazer um resumo aqui, mas depois você lê na sua Bíblia. Ele foi fazer uma prestação de contas ali com os seus credores, tá? E existia um determinado credor que devia àquele rei 10 mil talentos. E por ele dever esse valor todo ao rei, o que o rei falou? Olha, vende ele, vende a filha, vende a mulher, vende tudo, para que ele pague a dívida dele. E ele foi ali, ele clamou diante daquele rei, e ele chorou e ele implorou a misericórdia daquele rei. E aquele rei foi lá e absolveu ele daquela dívida. Disse: tá bom, então você a partir de agora não tem mais dívida nenhuma. O que ele fez? Saindo dali, ele encontrou com um credor dele, alguém que o devia. E o que ele fez? Bom, espera-se que ele use de misericórdia com aquele credor, certo? Sim, certo, mas ele não usou. Mesmo ele tendo sido absolvido, tendo recebido da misericórdia daquele rei, ao encontrar com aquele credor, o que ele disse? Me paga. O credor devia a ele 100 denários. Imagina só, ele devia ao rei 10 mil talentos.
e aquele credor devia a ele 100 denários. E o que aconteceu? Ele não perdoou aquele credor. Então, fazendo uma analogia, Jesus diz para que nós sejamos misericordiosos, porque nós alcançaremos a misericórdia do Senhor. Assim, fazendo uma reflexão sobre essa parábola, aquele homem recebeu da misericórdia, mas ele não foi misericordioso para com o seu próximo. Assim, não deve ser a vida do cristão. Não ser misericordioso é incongruente com a palavra de Deus, com os ensinamentos do próprio Jesus. Então, nós precisamos ser misericordiosos, porque a palavra de Deus diz lá em Lucas, tá aqui também, tá, gente? Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo de número 33, nos diz para que nós sejamos misericordiosos, porque misericordioso é o nosso Pai. A falta de misericórdia, como eu falei, ela é incongruente com a postura, com o relacionamento, né? Com a condição do cristão diante do mundo. E não só com seus próprios irmãos, com quem nós não faz parte, né, da assembleia, né, dos irmãos, com quem nos deve, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui para frente, tá? A falta de misericórdia bloqueia o fluxo da graça. Eu vou repetir. A falta de misericórdia bloqueia o fluxo da graça. Para nós recebermos a graça é favor imerecido. Se nós olharmos essas palavras aqui que estão descritas lá no grego, na tradução, né, no grego, no original, elas geralmente estão em conjunto com a palavra graça. Elas geralmente são usadas com a palavra graça quando nós olhamos para a tradução, para o original. Então, a falta de misericórdia, ela impede o fluxo da graça na nossa vida. E nós vamos falar sobre os atos de misericórdia. Como é que eu posso ter atos de misericórdia? Vivendo a misericórdia como um estilo de vida. Bom, Tiago, no capítulo 2, né, no versículo 26, a carta de Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé, as obras, elas não salvam ninguém, mas nós somos justificados por meio da fé. Não é isso que a gente aprendeu? Não é isso que a palavra de Deus diz? Sim, mas aquele que tem fé, ele sabe e deve fazer as obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Tá? Então, fica como reflexão aí para você. Bom, eu coloquei aqui 3 tópicos de atos, né, de exemplos práticos de atitudes de misericórdia. Primeiro, atender à necessidade dos outros irmãos na fé dos cristãos. Eu vou pedir para que você também abra aí na sua casa comigo, onde você estiver. Se você não puder abrir agora, você abre depois. Mas lá em Gálatas, no capítulo 6, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Então, é nós termos misericórdia com quem está dentro de casa no sentido que eu tô falando, dentro dos irmãos, da igreja, do nosso contexto de reino, né? De reino de Deus, aos nossos irmãos na fé. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente empresta os nossos ouvidos para que o outro fale acerca do nosso irmão e a gente acaba fazendo um julgamento. Isso não é um ato de misericórdia. Não cabe a você o julgamento. Ou, de repente, o irmão está passando por determinada necessidade física, ou determinada necessidade emocional, ou espiritual, material, que seja, né? E aí, nós acabamos falando assim, sabe por que ele está passando por aquilo? Deve estar em pecado. Quem somos nós para julgar?
Nós não somos o juiz é o Senhor. Cabe ao Senhor julgar. A palavra de Deus diz: com a mesma medida com que julgarmos, também seremos julgados, também seremos medidos, né? Com a mesma medida com que medires, sereis medidos. Então, é nós prestarmos assistência ao outro, é entender o que o outro está sentado ali do nosso lado, ou às vezes o irmão não está nem aqui, o irmão está em outro estado, em outro país. É prestar assistência para ele nas suas necessidades, é nos colocarmos no lugar do outro, guardar nossa boca de falar o que não deve e apenas praticar atos de misericórdia. Amém? O segundo é nós termos e usarmos de misericórdia com o nosso próximo, que não são os nossos irmãos, que não são ali os irmãos da fé, mas que são os próximos. Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 20, Paulo fala sobre darmos o que comer ao nosso inimigo. Tiago fala também sobre darmos assistência à viúva e ao órfão, que essa é a verdadeira religião, né? Dá uma lida lá em Tiago, no capítulo 1, versículo número 27. E por fim, né, um dos exemplos aqui que eu dei de atos de misericórdia é o perdão, né? Quando nós lemos na palavra de Deus, lá eu vou abrir aqui para ler também lá em Mateus, na oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele fala sobre o perdão, né? Diz assim: perdoa, ele nos ensina a orar e diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, no versículo 12, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 12. Aí no 14, o Senhor diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, perdoar é bíblico. Não perdoar é imperdoável. Não perdoar é imperdoável. Jesus é perdoador, ele perdoa os seus pecados, o Pai perdoa os seus pecados e os meus pecados e nos perdoa todos os dias. Nós também devemos usar de misericórdia, perdoando aquele que nos ofendeu, né? Jesus perdoa as nossas mentiras. Jesus perdoa as nossas traições, nós devemos perdoar também. Eu coloquei aqui que a falta de perdão, ela está diretamente ligada ao desejo de vingança. E a vingança não cabe a nós, mas cabe ao Senhor nos vingar. E eu vou te trazer uma sugestão, uma orientação, para que você ore pela pessoa que lhe causou algum dano, né? Para que você use de misericórdia com ela, para que você ore por essa pessoa, porque dificilmente você vai odiar ou querer vingança por alguém que você ora, né? Dificilmente. Lembre também, né, como um ato de misericórdia, falar do amor de Deus para os perdidos, para aqueles que estão indo para o inferno, para aqueles que estão perdidos, mergulhados no pecado. Lembre de evangelizar. Isso é um ato de misericórdia, falar do amor de Deus, trazer essa pessoa para o reino do Filho, do amor de Deus, para Jesus, falar de Jesus, falar do amor de Jesus. Para concluirmos esse estudo de hoje, eu quero abrir em Salmos 25, versículo 10. Salmos de número 25, versículo 10, que diz assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, a aliança do Senhor é para nós. Que nós possamos usar de misericórdia, porque Ele é misericordioso para conosco. Que é o ato de misericórdia, vivermos uma vida de misericórdia, esse como um estilo de vida, ele vai aguçar a criação, ele vai aguçar, ele vai chamar a atenção da criação, porque Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19, ele diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos
somos filhos de Deus. E nós, como os filhos de Deus, nós somos reflexo daquilo que o nosso Pai, daquilo que o nosso amado Senhor Jesus nos ensinou. E é com base na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, que nós devemos viver a nossa vida. Ficaremos por aqui no nosso estudo de hoje. Eu te convoco a se apaixonar pela palavra de Deus, a ser um estudioso da palavra, de forma que você cresça no conhecimento do Senhor. Amém? Um grande beijo, até a próxima.